Olá, estamos aqui de volta para fazer mais uma aula de ciências aí para você, dando continuidade aos ecossistemas sétimo ano. Sou o professor Magno, quem vai fazer a mediação é o professor Ed Joel. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, educandos, responsáveis, colegas professores. Vamos utilizar o chat de forma responsável, né, com maturidade, tá bom? E teremos todos uma ótima aula. E lembrando, comentários produtivos, né? A gente conta aí com alguns professores, com alguns, não com muitos professores, coordenadores também que participam, estão aí acompanhando os alunos. Lembrando que o chat é extremamente importante para a gente poder fazer essa interação e saber se você está acompanhando bem, se de repente as dúvidas a gente pode tirar por aqui mesmo, né, professora Edjoel? Sim. Ou se de repente a gente leva lá para cargo do seu professor e tudo mais. E aí a gente fazer o que a gente está aqui para fazer, que é dar o apoio junto ao seu professor para que você tenha aí uma boa aula, um bom conhecimento sobre as coisas. Indo para o ecossistema, qual é a habilidade de hoje que a gente vai usar do currículo paulista? É caracterizar os principais ecossistemas brasileiros, nem todos, né? Mas a gente vai ver dois aqui hoje, quanto à paisagem, a quantidade de água, ao tipo de solo, a disponibilidade de luz solar, a temperatura, entre outros, correlacionando essas características à flora e à fauna específicas. Tá legal? E como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai fazer isso buscando informações, a gente vai refletir sobre algumas coisas, vai resolver algumas atividades e principalmente interagir aqui pelo chat. Tá legal? Vamos então ao objetivo dessa aula. O que a gente tem aí como objetivo, galera? Olha só. Vamos entender um pouquinho as condições climáticas e geográficas, como elas são determinantes para a formação de ecossistemas, galera? E aí, a gente conhecer os principais ecossistemas e biomas aí brasileiros, suas paisagens, fauna e flora. A gente podia começar já um pouquinho com essa discussão de bioma e ecossistema, né? A gente tem aí uma diferenciação. Eu estava até comentando aqui com o professor Edjoel, né, professor? Verdade. A gente não gosta muito dessa definição assim muito fechada, mas a gente pode entender que bioma é uma coisa que é muito rara, porque você tem que ter uma uniformidade, né? A gente tem que ter um padrão de espécies, por exemplo, de vegetação. Você olha lá numa determinada região, e aí as condições climáticas, de relevo, geográficas, de incidência solar e tudo mais, determinou, a quantidade de água, determinou para aquela região ali um tipo de vegetação específica, né? Uniforme. Então, você olha aquela paisagem, você fala, puxa, aqui é o bioma tal. É difícil de acontecer isso. Por isso que a gente adota aqui, geralmente, e no mais das vezes, a gente adota ecossistema, né? O ecossistema é um sistema que simplifica um pouco essa história, tirando essa coisa de uniformidade. É simplesmente um sistema que você tem ali seres vivos, seres não vivos, né? Os bióticos e os não bióticos, não é, professor? Perfeito. Pronto, aí acabou. Você tem num ecossistema, você pode ter diversos biomas, né? Um tipo de vegetação de uma determinada região, aí determinados animais que, por exemplo, quando no período de seca numa determinada região, migra para esse ponto e tudo mais, e aí você tem uma mistura, mas é claro que aquele ecossistema tem que reunir condições para que esses seres vivos, enfim, se desenvolvam e tenham aí o ciclo de vida. É muito fácil de acontecer isso com as paisagens brasileiras, e hoje a gente vai destacar duas, tendo essa luz, né, do ecossistema e associado até ao bioma, dois ecossistemas que são pequenininhos. Sabe quais são? Pequenininho em relação aos outros, pequeno. né? Brasil, falar de que o Brasil é pequeno é brincadeira. Mas é assim, do território nacional é cerca de 2%. Né? A gente tem ecossistemas aí que pegam mais da metade do território nacional. Mas esses são pequenos, mas nem por isso menos ricos em biodiversidade. Tá legal? São dois ecossistemas sensacionais. Mas quais são, Magno? Você não adivinhou 2%? Mais uma dica? Tá bom. Vou colocar mais uma dica. Ó. Vamos fazer interação pelo chat, professor? O que você acha? Né? De repente eles Aí, já de repente, sabem. o pessoal associa aí. Escreva no chat, então,
qual que você acha que é o ecossistema que a gente vai falar hoje aqui? Ó? Qual ecossistema brasileiro está numa região de clima frio e baixa temperatura? 2 minutinhos para você? Pode ser? Muito bem, professor. Ó, muita gente aqui mesmo participando. Então a gente tem o Brendo, o Nicolas, a gente tem a Mariane, perdão, o João Paulo, mas muita gente mesmo colocou Pampa. Aí a gente tem o Guilherme que colocou Pantanal e Pampa. A Giovanni colocou Rio Grande do Sul. Bom, o Zenon colocou Pantanal e Pampa. E tem o Elton que falou Cerrado. Tá certo. Eu acho que vamos fazer uma geralzona desse negócio aí, que é. Quando eu falei 2% e o pessoal respondeu Pantanal, professora Joel? Sim. Acertou. Pantanal. Aliás, olha, quando você fala em Pantanal, Pantanal lembra pântano, né? Pântano lembra o Shrek. O que é um pântano? Vai pensando isso daí. Agora, quando eu falo campo, o que você pensa? Você pensa em campo de futebol? Então, olha só. Como que é um campo de futebol daqueles, não o campo de futebol meia boca. Vamos falar de um campo de futebol profissional e tudo mais. É aquele que você tem uma planície, né, uma coisa plana e tudo mais. Essa ideia que está ligada a campo. E a gente usa também. A palavra pampa, ela nos remete justamente a essa ideia de planície e tudo mais, inclusive com a vegetação, uma vegetação curta, baixinha e tudo mais, com uma diversidade, mas um campo plano. Agora, não se engane também, no Pantanal também não... a região do Pantanal também é uma região plana, né? Mas não é, tem diferença. Escreveu Pampa, acertou. Pampa também conhecido como Campos Sulinos, né? Colocaram aqui, campo, inclusive. Né? É uma região que está... Dá para mostrar no mapa, por favor? Vamos dar uma olhadinha no mapa aí. Ó. É uma região que está abaixo, aí se você descer aí na direção sul, né? Você tem lá a última unidade federativa do Brasil, é o Rio Grande do Sul, faz divisa América do Sul, né? Faz a divisa ali com Paraguai, faz divisa com Argentina, faz divisa com Uruguai também, tá vendo? Ó? Essa região aí, quer dizer, a região do Rio Grande do Sul, ela tem essa característica da foto, tá vendo? Ó? Ela é uma região que é um campo, né?
E adivinha, o campo é bom para pastagem, é bom para determinadas vegetações se desenvolverem, isso é, volta só um minutinho aqui para mim. Isto é, se você tiver riqueza de solo, e lá tem, né? A despeito de algumas regiões que a gente tem no Brasil, ecossistemas, que o solo é pobre, o solo dos pampas é muito rico. Ele é rico em minerais. Ele tem, por exemplo, ali quase que encostado em outro estado, ele tem ali uma região que tem a famosa terra vermelha, terra roxa, né? Não é roxa, é vermelha, que é rica em minérios. Você tem aí uma superfície que a gente tem três grandes aquíferos não, a gente tem três grandes sistemas hídricos ali para abastecer, é o Uruguai, o Guaíba, e tem ainda a costeira, quer dizer, é uma região que se a gente comparar, a maior região do Brasil que tem superfície com disponibilidade de água, muita água boa, quer dizer, solo fértil, um monte de nutriente. Quando a gente pensa assim, infelizmente, a gente pensa nessa questão da devastação da floresta amazônica, outro ecossistema que está lá acima e tal, que ocupa uma grande parte Dá para voltar o slide anterior a esse, só para a gente... Isso, ó. Quando a gente pensa lá na região amazônica, a gente pensa, nossa, que grande, né? E o pessoal está desmatando, está devastando e tudo mais. Pode voltar aqui para mim no slide também. O que acontece? A devastação que ocorreu nessa região sul, porque o solo é bom, dá para você plantar, dá para você ter agricultura, dá para você ter gado, E essa região, eu vou te falar, desde a descoberta praticamente do Brasil, se é que a gente pode falar descoberta, isso é muito discutível, mas é um território, aquele pedaço ali, é um território disputadíssimo por essas nações, né? Argentina, Uruguai e sobretudo lá no começo, pelos espanhóis, pelos portugueses. Riqueza. Agora, vamos puxar isso para a ciência, alguns elementos aí da ciência, da biologia, da vida, da física, enfim. O solo que tem muitos minerais é extremamente rico, ele tem uma origem provavelmente vulcânica, é isso que acaba enriquecendo lá o solo, e essa região que tem muitos rios e tudo mais, desde praticamente do homem, quando ele começou a perceber a agricultura, ele procura regiões que têm água, quer dizer, é um prato cheio para devastação. É isso que eu quero dizer para você. A região do Pampa sofreu muito com essa coisa de estragar a beleza, na verdade, do ecossistema, para implantar ali pasto, para ter... uma das regiões que a gente tem uma agricultura classe A, né? Então, falei demais aqui. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Volta lá na imagem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode falar. A aula é rápida, não dá para a gente falar tudo, mas olha só. Essa região aí, ela está ali num pedaço quase no extremo sul. Volta aqui para mim, é sempre bom. Eu vou reservar, eu acho que 5 minutinhos dá para eu falar isso. Eu vou rapidamente te falar o que acontece nessa questão de a gente descer muito ao sul e ser muito frio, porque a característica lá é do Pampa, né? Olha só, a gente tem aí a Terra. Então, a gente tem, em relação à órbita, a gente tem um eixo inclinado aqui, 23 graus quase e tal. Aí a gente tem aqui o Polo Norte, aqui o Polo Sul, né? A divisão aqui da Terra em 2 hemisférios. Aí você tem acima, você tem aqui o trópico de Câncer e aqui o trópico de Córneo. Aqui você tem o Círculo Polar Ártico e Antártico. Tal. Aí, por que aqui é frio e aqui é frio, professor? É porque o Sol bate fraco e tal. Vamos entender esse negócio que é uma coisa muito importante da incidência solar. Meu. Você está com o... Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer uma ideia de América do Sul, ó, só para a gente... Ó, América do Sul aqui, ó, linha do Equador. Não chega lá no Trópico de Câncer, não. Linha do Equador, ó. Aqui está Macapá e tal, desce, aqui está São Paulo, aí o sul está mais ou menos aqui, está vendo? Está na região perto ou mais próxima do polo. O Sol incide aqui,
com os seus raios solares, ó, vamos pegar 2 pontos. Ó. Vamos pegar esse ponto aqui que a gente está acostumado a falar que é muito quente, que é a região equatorial, e vamos fazer o desenho aqui, ó, de um feixe luminoso de luz incidente aqui nessa região, ó, tá vendo? Ó? Aí eu vou pegar do Sol, que é grande, muito grande perto da Terra, a Terra é ínfima perto do Sol, eu vou pegar essa mesma medida aqui, ó, da luz solar e incidir aqui no polo. Ah, professor, mas Rio Grande do Sul não fica no polo, tchê. Eu sei, mas é só para você entender essa coisa da distribuição. Ó, eu procurei fazer aqui com a mesma medida, tá vendo? Ó? Um feixe luminoso. E aqui você está vendo que a distribuição, ela deu este resultado aqui de território. Aí você olhando a luz solar aqui nessa faixa, dá uma faixa assim, ó, de distribuição solar. Região quente. Marca lá da Amazônia, ecossistema. Já essa mesma distribuição solar aqui pelos mesmos raios luminosos, olha o território que tem de distribuição solar. Tá vendo? Ó? Essa linha aqui, ó. Aqui você tem essa faixa. Aqui você tem uma faixa muito maior. Ó. Ou seja, aqui a mesma luz é distribuída nesse território. A mesma luz aqui é distribuída num território muito maior, quer dizer, eu tenho que distribuir mais a menor, então, quantidade de energia solar por metro quadrado. Quer dizer, é a mesma incidência solar, não bate mais fraco, o que é uma distribuição no território maior. Então, ali, normalmente, fica frio. Aqui, só para a gente ter uma ideia em relação a essa riqueza que tem lá no Pampa, você tem essa região aqui, ela esquenta muito a água sobe por evaporação, ó, encontra a alta atmosfera, esfria e baixa aqui. Aqui, o Sol sobe, desce por gravidade também, o vapor de água e tudo mais, esse vapor evaporado traz gotículas de água que vão fazendo esse ciclo. Quando chega aqui, ó, nessa região do Pampa, ó, estou aqui bem na região do Pampa, ó, o frio vem muito próximo da superfície e só vai começar a subir de novo à medida que ele vai se entregar aqui para essa região do Trópico de Capricórnio e tudo mais, ó, criando aqui uma corrente de ar que vai circulando, e é por isso que as frentes frias geralmente sobem de lá do polo, passam pelo Pampa e determinam ali uma temperatura específica. Falei demais agora, eu acho. Mas é para você entender aí as condições da incidência solar, como essas coisas acrescentam. Bom, o que mais que eu posso falar? Essa característica é subtropical, né? Região fria, a gente sabia já disso, é um campo muito bem, bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta. É quase que uma pegadinha. Dá para passar o próximo slide? Essa sua explicação me lembrou daquela brincadeira da lente com o raio do sol, né? Porque quando você concentra bem o raio do sol, isso, você é isso mesmo. queimar um papel, né? Exatamente, perfeito. O Edior está lembrando aqui de uma experiência muito legal, que você pega uma lupa, aí você tem que, para você queimar alguma coisa, dá para você queimar com uma lupa. Mas enquanto você não encontra o foco que concentra, né, você tem é o mesmo sol que está batendo na lupa, pelo amor de Deus. Mas é o que acontece, à medida que você vai focando num ponto só, aquilo ali pode queimar uma folha seca, um pedaço de papel e tudo mais, porque você está concentrando numa determinada região. Essa explicação aqui, ó. Aqui está concentrado numa determinada região o mesmo sol, e aqui já está espalhado por uma outra região. Entendeu isso aí? Que legal? Bacana, né? Isso é ciência pura, viu? É uma explicação que vai um pouco além, porque a gente sabe que tem professor de geografia que dá show aqui, fala dessas coisas de característica de vegetação animal, muito melhor do que a gente. Então a gente trouxe esse elemento aí para os professores ajudarem também a gente nessa construção. Deixa eu te fazer uma pergunta. E, na verdade, é uma pergunta que a gente chama de pergunta retórica. Olha só. Escreva aí no chat para mim, em 2 minutinhos, ó, qual é, acho que 1 minuto dá, ou 2 minutos mesmo, deixa, vai. Em sua região, aí que você está em São Paulo é grande, tem uma riqueza enorme de culturas e de biomas e ecossistemas. Você consome mate? E agora me responda na mesma linha aí no chat. Qual região do Brasil o consumo de erva mate
é mais acentuado? Fala para mim. Escreve aí no chat, por favor. Ó, professor, muita gente aqui indo bem, hein? A gente tem o Nicolas aqui, por exemplo, que falou assim, ó, Rio Grande do Sul, tchê. Há muitos aqui, ó, região sul, região sul. Alguns falaram Cerrado, mas a esmagadora maioria é região sul. Então morderam a isca aí. E tem alguns que falam assim, que não sabem nem o que é mate. Tá certo, tem gente que sabe o que é mate-leão. Né? Uai. Muitos não sei aqui, ó. Olha, eu estou desconfiado até que região sul, mas ninguém escreveu uma regiãozinha aí que tem costume de mate? Só falaram região sul, Rio Grande do Sul. Você acertou, olha, a região sul é realmente se bem que a briga é grande, hein? O sul consome muito a erva mate, embora eu esteja desconfiado, os professores aí, tem professores que devem ter essa informação melhor que eu, mas eu estou desconfiado até que a erva mate nem é cultivada em território brasileiro, porque essas regiões que eu falei para você que fazem divisa com o Brasil lá no sul... Peraí. Tem mais alguém? Achei um tererê aqui. Tererê, achou. Achei um tererê. Agora Deixa sim, eu voltar aqui, certo. Mas aí para a gente ter mate... A Yasmin falou... Yasmin? Sul tererê. Sul tererê. Tá certo, ó. Mas aí para você ter consumo de chimarrão, eu não falei chimarrão, eu falei erva mate. Eu não falei chimarrão. Chimarrão só no sul. E aí, para você ter essa diferença de chimarrão e tereré, é tererê ou tereré? Bom, enfim... você tem que viajar 2.500 quilômetros quase para chegar lá em outro ecossistema chamado Pantanal. Lá no Pantanal eles usam também o mate, eles consomem o mate, mas ao contrário do chimarrão, lá se toma frio, né? É refrescante e tudo mais. Por que será? Podia colocar isso no chat e você ia acertar, né? Porque lá não é a mesma temperatura que o Rio Grande do Sul, tchê. Então, vamos ao Pantanal, então, viajando mais de 2.500, mais não, em torno aí de 2.500 quilômetros, a gente tem a região do Pantanal, também ocupa um ecossistema que ocupa 2% do território nacional. Isso é pouco relativamente, mas a diversidade, e olha, isso é um santuário de espécies, animais e vegetais. Característica do Pantanal. Põe a foto aí para a gente localizar. Se você localizar, olha só, você tem aí o Pantanal, ele está ali no canto, tá vendo? Canto esquerdo, entre os territórios de Mato Grosso, tá vendo? Ó? Um pouquinho mais abaixo ali, ó. É uma regiãozinha pequena,
mas em território nacional, ele ocupa uma parte do Mato Grosso do Sul, mas ele faz divisa com o Paraguai e com a Bolívia. Tem uma parte lá também que é assim. Característica do Pantanal é sempre essa, um campo com alagamentos e tudo mais. Pântano. Como você acha que é o solo nessa região? Bom, vamos falar primeiro da água. Água, muita água. Chove? Chove bastante. Muita chuva. Essa chuva, ela tem uma característica aqui de território que vale a pena a gente discutir. Ó. Vamos supor que você tenha como se fosse uma panela. Você tem uma panela que tem a borda, né? Assim, uma encosta aqui. E aqui você tem uma área plana. E aqui você tem uma outra borda e tudo mais. E vamos supor que aqui você tenha muita água. Vamos falar de novo um pouquinho de física e biologia para a gente entender. Se essa região tiver umas condições climáticas, ou seja, um sol proveniente bem legal e tal, que tem uma incidência bacana, num formato de uma grande extensão de campo, mas com lagos, o que vai acontecer? Tem bastante água, vai evaporar bastante água. Então essa água evapora, cria as nuvens, né? Tipo cúmulos, que é uma nuvem bem característica de chuva, ela é bem gorda, ela tem bastante água. Mais para cima você tem os estratos cúmulos e tal, que não tem tanta água, são nuvens maiores, mas aqui muito cúmulos. Por quê? Ela não tem muitas condições de subir, porque ela está nessa região que está, digamos, fechada com serras e chapadas. Chapada do Guimarães fica por aí também. É o que acontece? Impede, essas condições aqui impedem um pouco a água de se evaporar e subir demais. Então, chove. As épocas de chuva aqui, chove e alagam determinadas regiões, estações de chuva bem demarcadas. A chuva que cai aqui nessas encostas, nessas serras, escorrem por aqui, formam como se fosse uma bacia mesmo. Quer dizer, o Pantanal, ele reserva uma condição única em território, se bem que o solo é até um pouco parecido com o da Amazônia, mas não é o mesmo. Por quê? Você tem aí, e tem uma região do Brasil também que tem lagos temporários, é o Cerrado, professor? Sim. Tem lagos que são temporários também. Aqui eu tenho lagos que são temporários, com o decorrer do tempo, de uma certa época. Ela seca, essa região seca, depois chove de novo, alaga, e assim você vai intercalando várias coisas importantíssimas. Você já lavou, quando você viu alguém lavando o quintal, uma área aí da sua casa, ou você mesmo, que tem muito pó, de repente ele se aloja num determinado lugar, a água seca, fica ali uma poeira, né? Fica uma parte sedimentada, né? Imagina uma região que chove e depois que seca, tem uma diversidade de folhas, de plantas e tudo mais. Quando seca, o que acontece? Elas ficam depositadas ali. E depois, seca, chove de novo, essas folhas vão fazendo um recheio, vão ficando embaixo, vão criando um sanduíche, né? Então, se você olhar lá em determinadas regiões do Pantanal, você tem assim, ó, você tem uma fatia, não, um sanduíche aqui, ó, aqui se depositou certos sedimentos, secou, aí vem a chuva, aí a chuva escoa aqui mais sedimentos e não sei o que, fica aqui depositado. Ou mesmo quando seca e morre peixe, né, professor? Quando seca, o peixinho está lá meio bobinho e tal, secou o rio, vai secando, vai secando, vai secando, vai secando, vai secando, e aí, num determinado momento, ele não tem mais o rio. O que acontece? Ele morre, ou senão vai ali uma ariranha, sei lá, um bicho e pega, ele come e tudo mais, deixa os restos dele lá, vão se depondo, vai criando aqui um sedimento. Agora você imagina isso com o tempo, e o Pantanal tem muito isso de característica. Quando chove, eu arrasto uma parte disso daqui com o fluxo do rio para outras regiões. Quer dizer, é uma maravilha de sedimentos levando minerais, determinados humus,
nutrientes para as plantas, para as espécies e criando uma diversidade. Adivinha, é um santuário, porque aqui tem bichos que saem lá do Cerrado, vêm para cá, da Mata Atlântica, vêm para cá. Determinadas épocas de chuva ou de seca, eles vão alternando determinados pontos. É por isso que eu e o professor Edjoel, a gente faz uma restrição de discutir bioma, né, professor? Porque a onça-pintada, por exemplo, ela sai de determinadas regiões e vem aqui caçar. Aqui está cheio de bicho para ele predar. Acho que preda até jacaré, né? Aqui tem muito jacaré. Tem isso aqui no Pantanal, dá uma olhadinha, olha que legal. Ó, tem isso aqui no Pantanal. Essa avezinha aí é o símbolo do Pantanal. Sabe o nome? Alguns conhecem como tuiuiu, né? É um bichinho, ó, característica. Olha a paisagem do Pantanal. Você está vendo que ali tem uma vegetaçãozinha rasteira, baixa, mas é uma coisa de campo. Mas se você olhar lá atrás, ó, aqueles tipos de árvore e tudo mais, você pode, de repente, encontrar na região litorânea, né? E aí a gente não está na região litorânea. Você tem algumas árvores ali que, se de repente você for ali procurar e tal, você vai encontrar algumas árvores que são de características do cerrado, né? Então você tem uma diversidade. Agora, eu não sei se eu falei demais, falei mais do que o homem da cobra. Tem cobra aí também, tem jacaré, tem cobra, tem ariranha, tem onça pintada. Me ajuda aí, professor. O Cleomar falou que morava lá. Oh, que maravilha, hein? E pescaria, então, e peixe. Se tem água, tem peixe, não é, gente? Tem que ter. Caramba. Então, olha que bacana. A gente tem uma região ali que deu para a gente discutir legal, o Pampa, dessa coisa da luz. Aqui a gente tem essa região do Pantanal, ó, que deu para a gente discutir um pouco da evaporação, mas não é só isso. Se você tem animal, se você tem vegetação, você tem uma coisa chamada evapotranspiração. Estou certo, professor Edjoel? Perfeito. É isso daí. E ali a gente tem muito. E isso é claro. Você acaba fechando numa determinada região como se fosse mais ou menos um terrário, uma estufa. Você acaba preservando uma determinada região com certas características de ecossistema únicas. Por exemplo, ali o que você tem de peixe, o que você tem de espécie vegetal, que acaba ficando naquela mata ciliar, né, e tudo mais. Plantas aquáticas, eu estou falando, que acabam atraindo os bichos, os animais que vão comer essas plantas aquáticas, né? E os peixes também. Tem peixe que vai encontrar ali um território fartíssimo, mas extremamente farto e rico para colocar os seus ovos. O jacaré vai ter ali as condições dele de tomar o sol dele, de caçar também dentro do... Quer dizer, essas condições, elas são únicas que fazem com que esse habitat e ecossistema seja apesar de pequeno, 2%, ele seja de uma diversidade enorme, gigantesca. Agora vamos fazer uma brincadeira, é um desafio para você. Ó. Vamos escrever no chat aí 2 minutos, para você, eu quero que você identifique a qual bioma pertence a espécie a seguir, não vou nem falar o nome da espécie. A qual bioma pertence a espécie a seguir? Pode pôr a figura, por favor.
Muito bem, professor. Não sei se foi a sua intenção aí, caíram se na você pegadinha. estava muito bem intencionado. Será que o mas pessoal olha, prestou atenção que estava escrito bioma, professor? Vamos ver aí, sim. vamos lá. Olha só, aqui tem Pantanal, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, aí alguém colocou aqui Onça Pintada, Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, até Caatinga e Cerrado, mas muito Pantanal e Amazonas, e um pouco de Mata Atlântica também. Muito, muito, muito. Colocaram aqui leopardo não. É o Léo? Uma onça Não, leopardo pintada, né? Pantanal, ó, Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal, Cerrado, nossa, mas é muita gente aqui, viu? Ó, tem a Juliana, o Vitor, a Maria, a Emily, a Samanta, a Jaqueline, a Letícia, o Eduardo, só para citar alguns, muita gente participando. Tá legal. Eu acho que todo mundo acertou, porque esse animal aí, primeiro, eu vou fazer várias observações, quer dizer, várias. Eu vou fazer as que são possíveis, porque a gente já está acabando a aula. Mas volta um pouquinho, só um minuto para a foto. Isso, obrigado. Ó. Você está vendo que animal, que espécie maravilhosa, linda, hein? Olha a beleza que tem esse animal. É por isso que o pessoal gosta de pegar, né? Pessoal que não tem juízo, né? Mas dá uma olhadinha, ó, o solo que está pisando aí este felino, tá vendo? Ó? Serrapieira, né, professor, que fala? Sim. Olha lá, ó, você tem as folhagens que eu falei para você, né? As folhas caem, ali tem deposição de animal, de fezes, de peixe que morreu, de bichos, enfim, de resto, ossos e tal, que vão se decompondo, vem uma outra estação, cobre e vai criando aí o que a gente chama de humus. Essa espécie aí, agora pode voltar para mim, ela se chama jaguatirica. E a jaguatirica é difícil. Eu estava discutindo com o professor Edjoel que a discussão é grande, é enorme, porque assim, a jaguatirica e o lobo-guará, né, professor, que a gente estava discutindo aquele dia, é difícil não dá para você falar do bioma tal. É por isso que é importante a gente trazer essa discussão. A jaguatirica, ela vai ficar lá numa região do Pantanal, é claro que tem no Pantanal, mas tem também na Mata Atlântica, você tem ali no Cerrado também, você tem na Amazônia, lógico que tem. E elas migram, né? Principalmente tem uma coisa importante que é assim, a jaguatirica é um felino menor e rápido, o jaguar, que é aquele carro bonito, um dia eu vou ter um desse jaguar. O símbolo do jaguar é uma jaguatirica, né? O jaguar, ele é um símbolo de velocidade em fazendo uma menção à jaguatirica. A onça pintada é o terceiro maior felino do planeta. Sim, é maior, é um bicho grande. Se tem um bicho menor, o que acontece? Eles não podem disputar territórios, eles demarcam territórios diferentes. E aí, como tem uma região que está a jaguatirica, mas não é porque um tem medo do outro, é disputa de comida. Onde tem jaguatirica, a onça pintada não vai. Então, há uma divisão ecológica que tem um equilíbrio, e é isso que a gente quer. A gente sempre tem que ter um equilíbrio da natureza. E você não pode ir lá e matar por causa da pele e tudo mais. Você não, né? A gente tem que se conscientizar disso. Tá legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira de jaguatirica. Tem todo o território nacional praticamente, assim como o lobo-guará. A gente sistematizando, a gente viu aí 2 ecossistemas, Pantanal e Pampa, que tem as particularidades aí que a gente colocou. A gente diferenciou também bioma de ecossistema, que eu acho que é importante. A gente vai ficando por aqui. Um abraço aí a todos, até a próxima aula. Gente, um abraço e até a próxima. Foi um prazer estar com vocês.